Deixa eu compartilhar a tela. Falar um pouco, né, do minicurso, o minicurso de GitHub e Git, né? Mas antes eu falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Vitor de Almeida Requaro. Atualmente eu sou estudante da UFSCar aqui na Federal de São Carlos, no curso de BCC, né, de Bacharelado de Ciência da Computação. Eu entrei em 2020, estou atualmente no sexto semestre, terminando o sexto semestre. E estou atuando agora no estágio na Von Braun, é uma empresa aqui de Campinas, só que tem uma sede aqui em São Carlos, que é onde eu trabalho, que eu sou estagiário lá na empresa, atualmente focado mais na parte de front-end. E aí, um pouco do curso, eu queria, né, comentar um pouco da experiência de GitHub, né? Porque no início da graduação eu ouvia muita gente falar de GitHub, principalmente o pessoal que saiu tipo do curso técnico, já tinha uma carga aí de programação. Eu entrei simplesmente muito cru no curso aqui, né, de programação, nunca tinha programado antes da faculdade. E aí muita gente falava de GitHub e eu não tinha nenhuma noção. Eu via na internet, tentei estudar alguma coisa, achava bem complicado. Mas aqui eu vou abordar um fluxo assim bem básico de como é que funciona, né, a ferramenta de Git e a plataforma GitHub. Alguns requisitos iniciais, né, eu vou disponibilizar depois esse slide para vocês também. Mas é algo muito simples, né? A instalação do Git, porque quem está em dispositivos de Windows, ele não vem instalado automaticamente no sistema. Já a Mac, OS e Linux, ele já vem instalado. A criação da conta no GitHub, que nada mais é que uma plataforma, um serviço que vocês podem usar, e aí criar uma conta. E aí também né, para você fazer a integração de Git com GitHub, você vai precisar de uma serviço de autenticação, né? Eu recomendo fazer o de autenticação por SSH, que sim, nunca me deu nenhum problema. E aí aqui se você clicar aqui, vai ter um link bonitinho de passo a passo. Se vocês quiserem, a gente pode até fazer agora, sem problema nenhum. Mas acho que é isso. E vamos começar por alguns termos, né? Eu sempre olhei assim, sempre quando eu fui procurar Git no Google ou procurar se aprender sobre, eu sempre via essa determinada imagem, né? Várias bolinhas ligadas por linhas, né? E essas bolinhas coloridas, e eu, assim, nunca tinha entendido, mas isso, na verdade, é um conceito que tem dentro do Git. O que é o Git? O Git, na verdade, é um software criado para rastreio de informações globais. Como se fosse assim, você criou um repositório, uma pasta no seu computador, e que, a partir daquele momento, você consegue salvar estados daquela pasta, daqueles arquivos que estão dentro daquela pasta. E aí, cada bolinha dessa, né, vamos dizer, essa primeira bolinha à esquerda, azul, é o seu o primeiro estado dos seus arquivos lá dentro daquela pasta. E aí, ao decorrer do tempo, né, essas linhas são como se fossem ligações, né, e ao decorrer do tempo você vai modificando esses estados daquele repositório, daquela pasta, né. E isso que é o Git que faz. O Git nada mais é que ele vai realmente, você vai ter os estados lá para você, como se fosse um memory card, vamos dizer assim, uma analogia. Para quem gosta de jogar aí, eu sempre gostei, mas vamos dizer que você tem um memory card. Você vai lá, né, está jogando seu jogo, e aí você vai lá no menu e dá um save. A partir do momento que você deu o save, você tem um novo estado do seu jogo lá, criado no seu memory card. Isso é como se fosse o Git. Já o GitHub nada mais é que uma plataforma de repositórios. O repositório, né, é a nossa pasta de projetos. E tá. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, gente, está realmente gravando.
Vou compartilhar aqui, às vezes ele dá uma travada. Deixa eu recompartilhar. Certo, voltamos aqui. E o GitHub, né, muita gente, pelo menos no início da graduação, eu sempre ouvi falar que o GitHub é uma rede social de repositórios, uma rede social de código. E realmente é como se fosse uma rede social de códigos, né? Porque é lá quando se encontra a maioria dos códigos open source, né? Que são códigos de mundo aberto, que você pode simplesmente pegar, se você quiser fazer alguma modificação de algum programa ou dar uma estudada, você vai encontrar bastante coisa lá que você pode estudar, contribuir com outras pessoas, né? No GitHub. E aí eu vou dar uma geral dentro do GitHub e do Git, né? Então, e o repositório nada mais é que a estrutura, né, que o Git monta de pasta, de estados dentro de uma pasta, né? E acho que é isso no repositório. E aí, né, como forma inicial, querendo ou não, a gente precisa, para usar o Git e o GitHub, a gente precisa iniciar um repositório. Tem duas formas de fazer. De forma local, que seria dentro do seu computador. Você precisa ter o Git instalado e dentro de uma pasta a sua escolha, você vai usar esse comando git init. Né? Deixa eu voltar para cá. E aí, né, eu estou aqui dentro de uma pasta. Vou até puxar esse terminal para lá, para ficar mais bonito de ver. Aqui. Certo? Eu estou aqui no meu repositório, ele não tem nada, né? Vocês podem ver. Se vocês tiverem alguma dúvida também, fiquem à vontade de parar, levantar a mão ou até abrir o microfone, pois não estou olhando, mas fiquem à vontade aí, alguma dúvida, algum termo que eu falei que vocês não entenderam, ok? Aí, aqui não temos nada, eu posso iniciar um repositório aqui, né? Vou colocar um repositório Git-init, né, a estrutura dele é Git-init, o nome do repositório que você quer dar para ele, que nada mais é, vamos dizer, exemplo Git. E e aí ele vai criar uma pasta dentro do repositório, né? Dentro da minha pasta, quando não tinha nada, agora ele já tem. Ele realmente é uma pasta. Vou entrar aqui do exemplo Git. E aí, se eu der um LSLA, ele vai aparecer para mim as pastas que o próprio Git ele já coloca para a gente, né? Que nada mais é que um determinado número de códigos e pastas para ele realmente dar e conseguir mapear os estados que você vai colocar ali dentro do seu repositório. Essa é uma forma de você iniciar um repositório local, né, dentro da sua máquina. E de forma remota. O que é o de forma remota? Nada mais é que a gente vai criar um repositório no GitHub primeiro, que ele já vai ficar ali na plataforma do GitHub, e aí se você pode acessar de qualquer lugar o seu repositório do GitHub. Para fazer isso, nada mais é bem simples, você precisa só entrar aqui no GitHub, né? Depois que você fazer login, você pode clicar aqui, né, tem no botão aqui à direita, não sei se vocês estão vendo aí, eu acho que eu vou aumentar um pouquinho mais. Você pode criar um novo repositório. Certo? E aqui vai ter umas configurações iniciais, né? Você pode colocar o nome do repositório que você quer criar, então vou colocar repositório, exemplo. E assim, ele tem algumas regras aqui, então se você colocar espaço, ele automaticamente já coloca um alerta aqui para você, né? O seu repositório não vai criar com espaço, porque como ele vai criar uma pasta, os sistemas Linux geralmente eles têm dificuldade eles tratam os espaços, não tentam deixar espaços nas pastas, né? Então ele vai colocar um hífenzinho aqui, né? Então eu geralmente gosto de colocar, mas vocês podem colocar o repositório do nome do jeito que vocês quiserem. Vocês podem colocar uma descrição aqui do que seria o repositório, né? Então, repositório, vamos dizer assim, para tutorial de GitHub.
certo? Aí, como é uma rede social, né, vamos dizer assim, você também consegue colocar a disponibilidade do seu repositório. Você pode deixar ele totalmente público, então todo mundo da internet pode ver seu repositório, e aí eu escolho, né, quem vai poder modificar o meu repositório assim de forma direta ou privada, que aí só eu consigo ver e apenas, né, as pessoas que eu convidarem também conseguem ver e modificar. Vou deixar público aqui, porque aí a gente consegue fazer uma integração legal, se vocês quiserem aí, quem estiver disposto a fazer algumas coisas aí, a gente faz uma coisa bem bacana. E aí também, ele sempre é sempre bom colocar quando você começar um repositório aqui pelo GitHub, é sempre bom você adicionar algum arquivo dentro, né? Para ele não ficar vazio, né, lá no GitHub, ele simplesmente não tem nada, sabe? E ele dá 3 opções aqui, né? Que nada mais é que você coloca o arquivo de README. README, na verdade, ele é como se fosse uma descrição do seu repositório, que tanto é que muitos repositórios famosos, né? Eles colocam como se fosse um manual mesmo do que aquele repositório significa dentro desse README. Então, é algo bem importante, assim, para pelo menos repositórios bem grandes, né? Então, você sempre documentar ali no README é bem bacana. O Gitignore é uma coisa bem legal quando você está trabalhando com alguns frameworks ou algumas linguagens que existem, né, compilações ou geram bastante arquivos que você não precisa ficar colocando dentro da internet, né? E vamos dizer assim, eu quero um de Flutter, não sei se tem, pode ser de Android, né? Se eu fosse fazer um projeto Android, eu posso fazer com que ele crie esse gitignore e ele tem até um preset de pastas que ele vai ignorar para colocar na internet, porque vamos dizer que o Android, ele gera bastante arquivos bem grandes, de quase assim, vamos dizer, acho que 200 mega, e para ficar subindo para a internet ia gastar bastante internet da banda e tal. Então, não seria bacana você ficar subindo toda vez que você fizesse alguma alteração, né? E aí ele automaticamente vai ignorar esses arquivos. E essa licença também, você pode colocar, né, algumas licenças que tem softwares, né, que tem licenças, tem algumas já pré-selecionadas, né? Eu nunca estudei a fundo aqui essa licença, mas pode ser algo útil, assim, provavelmente num futuro próximo de vocês, se vocês estiverem aí trabalhando, né, na parte aí de desenvolvimento, quem sabe. Mas é isso, é muito básico, você escolhe o nome, coloca uma descrição que é opcional, a visibilidade do seu projeto ali no GitHub, e aí você pode, né, criar automaticamente o repositório. Vai só dar uma carregada, e aí já acabou de criar, né? Esse aqui é como eu coloquei lá o README, ele, né, automaticamente já cria um README padrão, né? Que nada mais é que o nome do repositório e a descrição que eu coloquei lá. Certo. Aí eu tenho agora 2 repositórios, né? Eu tenho um repositório que é local na minha máquina e eu tenho um repositório que é no GitHub, né? E eles simplesmente não têm conversa entre si, certo? E um dos jeitos mais fáceis de se comunicar, fazer isso, você vem aqui em Code, né? Dentro do seu repositório no GitHub, você vem aqui em Code, e aí você pode tanto fazer por HTTPS ou SSH. Você copia esse link aqui, automaticamente, e aí para você fazer isso na sua máquina, você pode dar um git clone. Comentou alguma coisa? Eu mandei o link do Certo, boa. Você pode simplesmente fazer o git clone, que ele vai automaticamente colocar o texto que você copiou lá, né? O que ele automaticamente vai fazer? Ele vai simplesmente criar uma pasta aqui com o nome do seu repositório exemplo, que foi o nome do repositório que eu coloquei ali. Se eu entrar aqui no repositório, né? Ele vai estar aqui, né? O README, posso até abrir o VS Code aqui, que vai ficar bem bacana. Vai aparecer aqui aqui, se eu clicar aqui no README, você pode ver, né? Tem um repositório de exemplo e o repositório para tutorial do Git, que é o que está exatamente
aqui no GitHub. Se vocês verem aqui, ó, é exatamente o que está lá. Certo? E aí, uma coisa que eu acho bacana de vocês sempre entenderem, né, a partir do momento que você deu um clone, né, ele automaticamente, né, como ele tem um novo, ele tem um arquivo ali dentro, ele tem um estado inicial, certo? Esse estado inicial é exatamente no nosso repositório é apenas o arquivo readme, certo? E aí, a partir do momento que eu juntei o repositório, e aí também dá para fazer ao contrário, né? Eu linkar o repositório local, que está no meu computador, para a partir para o GitHub, né? Vou linkar os dois. Para fazer isso, posso fazer assim, vou voltar no repositório que eu iniciei aqui. Sim. Estou aqui, ele não tem o heading, certo? Deixa eu até limpar aqui para ficar bonito. Eu posso simplesmente, para eu adicionar ali, eu preciso adicionar um repositório remoto, né? Que é o repositório remoto. Então, git remote l, o nome do repositório que, por assim, convenção, o GitHub ele automaticamente ele coloca como origin, e aí a URL que eu tinha copiado lá, né? Essa aqui. Se eu adicionar, ele foi adicionado, tanto é que eu só dar um git remote list. Aí, origin, né? Ele foi adicionado ali o origin, certo? Aí, né, esse é o nosso estado inicial, né? Agora a gente tem tanto um repositório no GitHub quanto um repositório no seu computador, ambos interligados, né? E o que a gente fez aqui foi nada mais que um clone ou um remote edge, certo? Aí, a partir do momento que você tem os dois repositórios ligados, né, um no outro, você pode ir para o trabalho, né? A gente pode trabalhar dentro do repositório, criar nossos arquivos, fiquem à vontade de criar o que vocês forem necessários, né? E aí eu vou criar algo assim, bem simples aqui. Estou aqui dentro do nosso repositório. Deixa eu até voltar aqui. Por exemplo, é onde nós estamos, né, no readme. Aí eu vou criar um arquivo aqui, eu acho que, como provavelmente bastante gente aqui, acho que não sei se é de PCC, provavelmente de computação, mas eu aprendi a programar em C, então vou colocar um programa em C aqui básico, main, não, teste.c, certo? Vou fazer um programa básico aqui de C. Deixa eu a letra, né? Essa parte é algo bem manual, né? Seria na vez de vocês, né, de fazerem os seus arquivos, né? Vocês podem até copiar, colocar já direto, mas vou criar aqui para ser bem dinâmico, ser legal de vocês verem. Tá dando para ver esse amarelo? Boa. Uhum. O editor de texto que eu estou usando aqui é o VS Code, e acho que muito dos programadores geralmente usam isso, né? Usam o VS Code para programar. Se teve só uma dúvida aqui na sala, deixa eu ver aqui. Pode ir lá. Vocês criaram um repositório pelo navegador, pela linha de... Então, eu acabei de fazer os dois, né? Na verdade, eu estou fazendo agora pelo GitHub, né? Eu dei o clone, e aí agora vou mexer nele pela linha de comando. Né? Esse material PDF. Sim, eu vou, na verdade, disponibilizar depois. Aí eu vou deixar já bonitinho, posso até fazer algo mais detalhado, porque isso aqui seria só um slide, mas eu posso fazer algo mais detalhado depois. Nada. Aí, acho que eu vou fazer o arquivo mais básico, né? Hello World. C.
gerado. Hello World. Pode até testar, né? Fazer aqui GCC-O. Teste. Gerou bonitinho o arquivo ali. E aí, se vocês for verem aqui dentro do VS Code, né? Deixa eu só apagar isso aqui. É o que gerou depois da compilação. Mas se vocês verem aqui, vocês podem ver que o teste C ele está um pouco verdinho. Tem até um U aqui, né? O próprio VS Code ele automaticamente já detecta que dentro da pasta que eu abri, ele é um repositório, né, do GitHub, e ele já vai meio que dando dicas dos arquivos que estão sendo manipulados dentro do repositório, certo? Tanto é que tem né, dependendo do estado do arquivo, né, se for modificado, se acabou de ser adicionado, ele tem cores diferentes. E aí, vamos dizer que, assim, eu acabei de criar um estado que eu gostaria de salvar, né? Acabei de criar um programa que está rodando, beleza? E que eu gostaria de salvar agora o estado dele dentro do repositório, certo? Para você criar novos estados, tem alguns comandos que são bem interessantes, que são bem úteis, na verdade, para você fazer isso, né? O primeiro, acho que eu sempre uso, pelo menos, para você sempre verificar como é que está o estado atualmente do seu repositório, é o git status. O status nada mais é que ele vai dar uma breve descrição de como que está o estado agora. Então, o que ele falou aqui, né? Eu estou dentro do main, né? E eu tenho arquivos que não estão mapeados para o meu repositório, certo? E ele até dá uma dica aqui, ó. Para mim mapear esses arquivos, né, colocar dentro do estado do repositório, posso dar um git add. E aí eu posso criar, né, eu posso colocar no git add o próprio arquivo. Só que se eu tivesse mais de um arquivo, né, eu vou copiar esse arquivo várias vezes, só para ele aparecer várias vezes aqui também. Mais um git status aqui depois que eu fiz as cópias, né? Agora tem mais 3 arquivos que eu não tinha adicionado, né? Que eu adicionei o teste.c agora. Agora ele tem mais 3 que não foram adicionados. Se eu quiser colocar todos de uma vez, eu posso dar um git add ponto. Automaticamente vai pegar todos os arquivos que não estavam adicionados e vão adicionar, certo? Aí quando eu dou o git status, né, que ele aparece uma breve descrição, ele aparece aqui que foram adicionados, até fica verdinho, né, bonitinho. E agora eles estão prontos para serem commitados, né? O commit nada mais é que você exatamente vai criar um novo estado, né? Ele vai sair desse estado inicial aqui, eu vou fazer um novo commit e ele vai para esse novo estado do novo commit, certo? Então vamos fazer o nosso commit. O git commit não tem muito segredo. Ele está dando um spoiler aqui, mas esse git commit, você pode passar um parâmetro que é uma flag, que é o -m, e aí você escreve como se fosse uma mensagem do que seria aquele commit. Então, vamos dizer que eu estou adicionando arquivos iniciais. Projeto. Iniciais. Projeto. A partir do momento que eu dei Enter, ele já vai automaticamente falar assim, beleza, eu vou criar um commit dentro do meu repositório e isso aqui foi o que aconteceu, né? Foram 4 arquivos que foram modificados, né, que entraram, e 24 inserções. Inserções nada mais é que eu não sei qual que é, acho que provavelmente eles fazem por linhas, né? Porque aqui, né, tem 6, e aí tem 6 linhas vezes 4, 24. Aí, beleza. Se eu dar um git status aqui depois que eu fiz o commit, ele não vai aparecer mais nada, né? Não apareceu, não falou que não tem nada para mim adicionar ou fazer o commit, mas ele dá uma outra dica, né? Ele fala que o meu repositório, ele está à frente do repositório do GitHub, e ele fala para mim dar um git push, mas vamos esperar um pouquinho que já a gente faz isso.
Aí outra coisa que é bastante interessante, principalmente assim na parte dos commits, é o comando git log. O que o git log faz? Né? O git log nada mais é que ele vai mostrar todos os commits até o momento. Né? Ele vai entrar nessa janela. Né? Esse initial commit foi o que o GitHub criou para a gente, né? E agora esse commit é o meu commit atual, né, que eu acabei de fazer. Para você sair dessa telinha, é só você apertar aqui e ela sai. Deixa eu limpar aqui o terminal. Beleza, a gente criou um novo estado e agora a gente quer que eles entrem no GitHub, né? Porque se eu vim aqui no GitHub atualizar, eu posso ver que só tem o readme aqui, né? Não tem nada, não tem nenhuma alteração que eu fiz. E é exatamente o que ele estava falando lá, né? Vamos sincronizar os dois. Vamos dar um git push. O que o git push faz, né? Ele literalmente vai pegar os suas modificações e vai empurrar, né? O push de empurrar para o GitHub. E aí ele vai sincronizar, né? Ele vai pegar a nossa árvore de estados no local e automaticamente ele vai colocar no GitHub, certo? E aí vamos fazer isso agora. Dar um git push aqui. Ele vai dar uma processada, né? E ele vai falar que, beleza, deu certo. Você acabou de fazer acabou de fazer um push, né, para o seu repositório. E aí, se eu for ver aqui, dar um git status de novo, git status eu sempre faço porque para ver como é que está o nosso repositório atualmente, né? Pode ver que não tem nenhuma dica, nem nada, nenhuma mensagem que ele deu aqui. E se eu vir aqui no GitHub, então F5, vai aparecer aqui nossos novos programinhas aqui, as cópias. Aí isso, né, gerou exatamente isso, né? Ele sincronizou as duas árvores de estados dos nossos repositórios, né? Tanto o local quanto do GitHub. Certo? Mas acaba que, né, o intuito desse mini curso, na verdade, é você fazer para você fazer junto com outras pessoas, né? E então vamos fazer junto aí. Se vocês quiserem mandar, se tiverem quem tiver já conta no GitHub e quiser praticar comigo aqui, pode mandar no chat aí que eu coloco vocês como colaborador aqui do repositório. E aí a gente pode fazer uma parte prática agora. A gente pode fazer algo bem simples, não precisa algo rebuscado. Deixa eu voltar aqui sem querer eu sair. Não sei se é à vontade aí para quem tiver já conta ou pega aqui do pessoal que está aqui na sala. Depois dá uma olhada aí, o Augusto fez uma pergunta. Opa, deixa eu voltar. Então, sim, tem diferença, mas na verdade não tem muita diferença na parte de autenticação mesmo. Ele só faz de determinado jeito, mas o SSH, ele falam que é um pouco mais seguro, porque ele é como se fosse uma autenticação de dois fatores, né? Você tem uma chave pública e uma chave privada. A chave privada sempre vai estar no seu computador. E a chave pública do SSH você cadastra no GitHub. E aí, quando você requisitar alguma coisa, né, ele sempre vai colocar ele vai falar assim, opa, eu vou mandar para alguém que tenha esse meio pacote, né? Vamos dizer assim, o cara tá querendo fazer o clone do repositório. Aí, quando você dá no terminal git clone, automaticamente ele vai ver se aquela sua chave pública bate com a que está registrada no GitHub, se aquilo pode ser feito. E aí, se pode ser feito, beleza. Se não, aí simplesmente você não consegue fazer o clone do repositório. Quem que quer ser aí? O Bruno, o Thiago ou o Augusto? Alguém da sala aqui.
Vamos pegar o Augusto, vai ficar legal. Não é muito difícil, é bem tranquilo, para falar a verdade. Eu posso até fazer depois, se vocês quiserem ficar um pouquinho aí para tirar algumas dúvidas a mais, a gente até para a gravação, né, vai até onde foi planejado, pelo menos da parte do Git. E aí a gente tira as dúvidas mais específicas, né, para de gravar e a gente fica à vontade aqui tirando as dúvidas. E aí eu posso até fazer, né, essa configuração com vocês. Certo? Vou convidar o Augusto, então. Deixa eu pegar no celular que ele vai pedir depois vai pedir o meu código. Para mim colocar como colaborador, né, dentro do meu repositório aqui no GitHub, eu vou aqui nas configurações do repositório, né? Aqui você pode até mudar, tem algumas coisas que você pode mudar o nome do repositório. Se você quiser, você pode até deletar um pouquinho mais para baixo, né? Aqui, ó. Ele até coloca aqui como vermelho, né? Como zona de perigo. Se você quiser deletar, mudar a visibilidade, você pode. Fiquem à vontade depois para explorarem isso. É bem bacana. Depois que vocês aprendem a mexer no GitHub, vocês verem essa parte. Aí, para se colocar como colaborador, a gente vem aqui em acesso, né? E ele vai me pedir a minha chave aqui. Só pegar aqui no celular. Certo. E aí, ó, eu posso adicionar pessoas aqui. Vamos ver. Ele acabou de achar o perfil do Augusto. Aí, automaticamente, eu enviei o convite para ele. Provavelmente vocês não vão ver, mas vai chegar como se fosse um e-mail falando como um convite realmente, né? Vitor Requaro te convidou para ser parte do repositório, né? Que eu acabei de criar. E aí ele tem que aceitar. Avisa quando você aceitar e Augusto. Aceitei aqui. Beleza. Aí, se você quiser, Augusto, não sei se... certo. Vou passar aqui o slide. Aí, vamos fazer assim. Vamos dizer que... Deixa eu até tirar esses... Dentro do teste.c, vamos criar uma função ali. Vamos dizer que a gente quer criar um programa que ele vai fazer uma soma de dois números inteiros, certo? E aí, se você quiser fazer aí, Augusto, e aí depois eu vejo aqui de fazer também, e a gente faz junto. Se você quiser até compartilhar sua tela, se não tiver nenhum empecilho de compartilhar, acho que ficaria legal. Que aí eu até paro aqui a minha, pra gente ver. Beleza, então vou deixar eu só dar o clone aqui. Deixa eu já Beleza. compartilhar a tela antes, na verdade. Deixa eu... Fechou. Eu vou parar a minha aqui rapidinho, gente. Tá, achei. Tá, eu dei um init já, aí eu tenho que dar o clone antes, né? Na verdade, você poderia já colocar o clone direto, né? Ah, tá. Clone, Eu tenho que achar o link, né, isso, lá no repositório. Você Pode pode fazer ser. para o HTTPS. Provavelmente, vamos ver se vai dar algum problema. Às vezes ele reclama, mas se ele não reclamar, deu tudo certo também. Boa. Beleza, já deu o clone bonitinho. Aí é que você tá fora da pasta. Você tem que Ah, entrar na é. pasta lá. Deixa eu... Calma, deixa eu ver só isso aqui. Tá. Ah, tá, entendi. Boa.
Aí, tá, ele já veio tudo, né? Isso. E automaticamente, quando ele dá o clone, ele já puxa todos os. A situação atual do repositório lá, né? Certo. Aí pode É, ser dentro desse teste.c aí, para você ver. certo. Aí fazer a função que você falou, né? Pode ser. É um programa bem básico, assim, tipo. Isso. Algo básico, assim, tipo um balanceamento de árvore rubro-negra, assim, sabe? Ah, é Simples. beleza. Fazer. Ah, gostei. Vou fazer aqui, 2 minutos. Tranquilo, um merge sort aí. Tá. É... Tem tempo que eu não faço nada em C. Eu tô acostumado também a fazer coisa em TypeScript, cara. Nossa, eu ia fazer string sem aspas duplas, aí, nossa, ia dar um problema. Ia sair feio, ia sair feio. Fica tudo bugado. É... Faz um teste aí. XCC, isso, ponto C, menos O. Boa. Certinho. Beleza, perfeito. Ele acabou de fazer, certo? Vou até voltar a compartilhar a tela. Ah, deixa eu parar então. Não, pode ir. Eu esqueci dessa parte. Ah, tá. Tá, então, Git. E tem diferença do Git de ponto pro asterisco? Eu não usei o asterisco, mas provavelmente deve ser a mesma coisa, né? Ele pega todos os caminhos do repositório, né? Faz sentido. Entendi. Certo. Beleza. Aí, uma coisa. Sai menos M, né? Isso. Tipo, que tipo de mensagem que bota, assim, geralmente? Tem até, eu deixei, vamos dizer que é algum spoiler assim na parte dos slides lá, eu deixei tem uma convenção que criaram chamado Conventional Commits, que nada mais é que geralmente o commit ele tem duas partes, né? Que é, vamos dizer, um verbo em inglês, né? Que querendo ou não é uma das linguagens mais faladas no mundo, que geralmente ou é add, ou é fix, ou é uma feature, né? Que você colocou nova, algum verbo que né, restringe aquela ação e dois pontos e o que você fez, né? O que você adicionou, o que você como é que é? O que você corrigiu. E aí isso foi convencionado, não acho que não sei se foi adotado assim oficialmente pelo Git e do GitHub, mas muita gente usa esse jeito de fazer o commit. Entendi. Então, tipo, aqui ficaria, sei lá, add, 2 pontos, aí E aí sócio. tipo uma descrição do que você adicionou. Dá pra fazer em português mesmo, se fosse. Ah, ele deve bugar com C cedilha, né? Sim. Só ler aqui, Augusto, o Caio, né, o Caio Sampaio, o Eda Sampaio, na verdade, perguntou: vale a pena colocar o ponto .exe no git ignore? Sim, realmente vale a pena. Até exatamente quando eu vi ali, eu já pensei de colocar para vocês, né, um tutorialzinho. Mas sim, realmente vale a pena. Porque né, esse exe nada mais é que sistemas Linux, então, ou sistemas Windows, né? Então, dentro do Linux ele não vai rodar, nem no Mac, né? Então, não muda nada se você colocar no GitHub ou não. Porque você, primeiro vai ter que compilar, né, o programa para depois realmente executar, né? E aí cada sistema operacional tem o seu executado. E pra fazer ele, ou você
Eu faço aqui, fica tranquilo. Ah, tá bom, então. Então De só boa. dá. Aí, o M é tudo junto, né? Ou dá um espaço? Dá um espaço. Ah, tá. Beleza. Então agora você dá um git push, né? Isso. Beleza. Aí, vou voltar a compartilhar a minha. Provavelmente ele vai. Já paro aqui. Beleza. Eu acho que ele automaticamente, não sei, não sei se eu sou o host, mas ele deve ter parado já. Certo. Voltei. Se eu vim aqui, opa, no meu repositório. Repositório exemplo. Você pode até ver aqui, ó, né? Ele automaticamente já apareceu aqui o teste.c. Se eu abrir aqui, ele vai aparecer aqui, né? O include, né? E a soma que a função que o Augusto fez e a modificação na main, né? Se eu voltar aqui no code, ele também apareceu aqui, né? O teste.exe, né? Ele também, aqui nessa parte do meio, ele sempre vai colocar qual que foi o último commit que atualizou aquele arquivo. E também aparece aqui um histórico de commits, se eu clicar aqui vai aparecer o histórico, né? Então, o initial commit foi o que eu fiz aqui dentro do GitHub mesmo, né? Só com readme. Aí, eu adicionei arquivos iniciais, né? Que foi aqueles testes.c com as cópias, certo? E aí agora o Augusto foi lá e colocou a função soma, certo? Tá dentro do GitHub, só que se eu for aqui no meu local, né, não vai ter nada. Fechei o terminal. Certo. Deixa eu dar pra ver aí, né, bonitinho. Beleza. Se eu for aqui, né, dentro do repositório, você pode ver que não vai ter nada, né? O teste.c tá do mesmo jeito que está antes, não tem o teste.exe aqui, né? Então, o que eu preciso fazer? O que eu faço para atualizar aqui, né? Você dá um git status aqui, ele também não vai aparecer nada, mas para você realmente fazer, né? Fazer o processo contrário do push, né? Que é você enviar, você realmente puxar do GitHub, né? E aí você pode usar dois comandos, mas o próprio git pull ele automaticamente faz o fetch. O que o fetch faz? Se eu dar um git fetch aqui, ele automaticamente vai buscar no meu GitHub se tem alguma alteração, se teve alguma alteração lá, certo? Se teve alguma alteração, ele vai falar assim, opa, teve alguma coisa. Que automaticamente ele falou, olha, dentro do GitHub, no meu perfil, no repositório exemplo, é, o, a, o meu principal, ele foi atualizado. Né? Ele até aparece aqui. E aí, se eu dar um git pull, ele vai pegar essa atualização lá do GitHub, vai puxar para o meu repositório local. Se eu dar um git status agora, não vai aparecer mais nada. Só que, se eu for aqui no VS Code, ele automaticamente já atualizou aqui. Certo? Foi as alterações do Augusto. E né, a gente pode ver que também o teste.exe está aqui. E aí vamos fazer o que o Caio falou, né? Criar um git ignore. Para você criar um git ignore, você precisa apertar com git ignore. Automaticamente, né, o VS Code ele tem alguns ícones que ele reconhece. E aí vai aparecer ali o símbolozinho do git. E aí, para mim, fazer com que o meu repositório ele ignore realmente todos os arquivos .exe, né, que estão sendo feitos aqui no meu repositório, eu coloco o asterisco, ele pega qualquer coisa que vem antes, tudo que tiver .exe, ele vai ignorar. Né, ele vai colocar, ele está dentro do git ignore, então ele não vai fazer mais nada, certo? Ok. E aí, a partir do momento que eu estou ignorando, eu posso simplesmente, né, deletar aqui
quando o Augusto for fazer de novo, né, o compilar lá, ele vai gerar no repositório local dele o arquivo .exe, só que se ele tiver com o git-ignore já atualizado, ele não vai subir para o GitHub, certo? Daqui, se eu fazer a mesma coisa, né, se eu criar um novo estado, git status, se a gente aparecer aqui, ele apareceu, né, que foi modificado. Sem querer eu modifiquei aqui, deixa eu só voltar, então, só para modificar, só para deletar o .exe e adicionar o git-ignore. Deixa eu limpar aqui o terminal, rapidinho. Git status de novo, a gente pode ver que o que no git. Você colocou um plano no teste passado. Eu acho que ele tem alguma coisa aqui, ó. Tá, tudo bem. Ele até aparece aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma indicação de onde modificou, né? Se eu clicar aqui, ele até aparece. O que aconteceu, né? Apareceu um espaço aqui entre o comentário e o outro, né? Então, vamos adicionar todo as nossas modificações, né, dentro do commit. Vou dar um git status, todos foram adicionados. Ele até apareceu aqui, né, o que o git-ignore é um novo arquivo que foi colocado no nosso repositório. Beleza. E aí eu posso dar um git commit. Posso dar vou adicionar também, vamos adicionar adicionando git e removendo .exe. Status também, não temos nada. Ele acabou de falar para a gente que nosso repositório local ele está mais atualizado que o do GitHub, então ele fala para a gente dar o push. Só antes, né, eu posso dar um git log que ele vai aparecer aqui todos os commits que foram feitos até agora, né? E até o do Augusto, né, o add soma aqui. Beleza. Vamos dar um git push. Se eu dar um git push, ele automaticamente aqui. Bom, ficou pequeno, deixa eu aumentar aqui. Se eu atualizar, ele vai aparecer aqui, né, que foi o git-ignore apareceu nesse commit e o teste.exe também sumiu do GitHub. E se o Augusto for lá e de novo, se o Augusto for lá e de novo ir no GitHub e fazer a mesma coisa, né, dar um git pull, ele automaticamente vai puxar essas alterações para o computador dele, certo? Beleza. Depois que a gente, né, conseguiu linkar, né, também trabalhar juntos, né, talvez vocês podem até, não sei, estar se perguntando aí que, putz, imagina com duas pessoas é um pouco complicado, né, tipo, às vezes dá umas interferências, imagina com uma empresa de que, sim, vão ter mais de 10 pessoas trabalhando no mesmo código, 20, 30, até 100 pessoas, certo? Isso realmente ia ser muita bagunça, sabe? Porque imagina a mesma pessoa, uma pessoa está trabalhando numa função, né, nessa função que o Augusto fez, né, de soma, só que ele fez assim, né, return A mais B. E a outra pessoa, vamos dizer que em vez de retornar A mais B, retornou um B mais A. É algo bem besta, mas imagina um código grande. Tipo, a mesma pessoa, duas pessoas diferentes estão trabalhando numa mesma região. Isso pode gerar muito conflito. E realmente gera, é bem comum. E para solucionar uma coisa que o Git automaticamente ele implementou, são as branches. O que são as branches? Né? São as ramificações. Imagina que nossa árvore de status, né, aqui no estado nosso local, a gente tem, né, todo o estado que a gente já tem até agora, né, que é o estado inicial,
nosso commit, o commit do Augusto que ele fez. Só que, a partir do momento do commit do Augusto, eu quero começar a fazer um desenvolvimento paralelo ao principal ali. Eu não quero que o Augusto mexa diretamente no que eu estou trabalhando, certo? Eu posso vou criar uma ramificação, entendeu? Para que isso não gere problemas no futuro. Para criar uma ramificação, nada mais é que você dá um git branch. Você dá só o git branch, vai aparecer quais ramificações atualmente estão no seu repositório. Atualmente eu só tenho a main, né, que eu não criei nenhuma, mas eu posso criar uma com git branch e o nome da ramificação que eu quero. Tipo, branch... Vou colocar com minúsculo. Branch... É sempre bom não coloquem espaços dentro da branch, porque é algo que você sempre vai estar trocando de branch, então pode ser que dê conflito quando você coloca alguma branch com espaço. Mas eu acabei de criar a minha branch Vitor, tanto é que se eu dar o git branch de novo, para mostrar todas as branches que existem, vai aparecer lá a minha nova. Só que eu ainda estou na main, né? Deixa eu voltar lá no branch. Eu ainda estou na main, ela ainda está verdinha ali, tá vendo? E com um asterisco do lado, é que ela está selecionada. Se, para mim, ir para a minha branch nova, eu dou um git checkout. E o nome da branch que eu quero ir. Aí, automaticamente, se eu dar um git branch, ele apareceu ali, né? Eu saí da main e fui para a branch Vitra, certo? Deixa eu limpar aqui o terminal, só para não deixar tão cheio. Aí, beleza. Vamos dizer que eu quero fazer isso. Eu quero pegar a soma do Augusto e retornar B mais A, na verdade. Tá? E vamos dizer que vou criar uma outra variável, uma outra função, e ele vai fazer a multiplicação dos dois inteiros. Então, e vai retornar A B vezes A, para ficar no padrão. Vou salvar. Automaticamente, né, aqui no VS Code ele está aparecendo aqui. Vou até modificar ser mais hardcore aqui. Eu vou tirar as cópias lá e deixar só o teste.c, certo? Aí, se eu dar um git status aqui, ele vai aparecer, né, que eu deletei 3 arquivos e modifiquei o teste.c. Vou adicionar todos, né, ainda não. Status. Adicionei. Aí pode acontecer que, tipo, putz, eu adicionei algo que eu não queria ter adicionado. Ele até coloca ali, se você quiser voltar ao que você fez, você pode dar um git restore staged. Porque como eu já adicionei, ele está como se fosse já marcado como para um novo commit, certo? Você dá um git restore staged. Teste copy 2. Não, dá um lugar, deixa eu colocar um string assim, teste copy 2.c. Dá um git status, ele vai aparecer, ó, tá vendo? Ele voltou ao aquele estado de deletado. Beleza, eu tirei ele do adicionado. Se eu quiser realmente voltar eu não quero que ele seja deletado, eu quero que realmente volte o que estava antes. Eu posso dar um git restore, só que sem o stage de agora. A mesma coisa do teste copy 2. E automaticamente aqui no VS Code ele apareceu, voltou ao que era antes, certo? E aí eu posso fazer, né, o adicionar de novo, vai até aparecer aqui. Opa, coloquei errado. Aparece aqui, né, que eu não deletei o teste 2, mas eu deletei o 1 e o 3, e eu modifiquei o teste C. Mas
querendo ou não, vou deletar aqui o copies. Eu fiz só para realmente mostrar para vocês que dá para voltar atrás antes de fazer o commit, se for algo necessário. Certo? Vou adicionar o que eu deletei, o cópia 2, e vou commitar. Vou colocar... Eu adicionei a função de multiplicação. Beleza? Não temos nada na... E aí ele até coloca, né? Quando do git status, ele fala assim, ó, que dentro da branch Victor não tem nada para commitar. Mesmo se eu dar o git log aqui, ele aparece lá que a minha branch Victor, né, que é o commit que eu fiz aqui, ele está à frente, né? Tanto do main, do origin main, que o origin sempre é o GitHub, quanto a minha branch main daqui do local, certo? E aí como é que eu faço para fazer com que a minha branch vá para o repositório do GitHub? Simplesmente a mesma coisa, você vai ter que dar um push. Só que quando você dá um push, e ele vai falar assim, ele vai pegar o GitHub e vai ver se existe aquela branch dentro do GitHub. Se ele existir, ele automaticamente faz essa atualização. Se não existir, ele vai falar para você criar uma branch, né? Você meio que fazer com que uma branch lá no GitHub se comunique com a sua branch local, que é esse comando que ele deu. É o git push set upstream. Se eu dar isso aqui, ele automaticamente vai fazer os processamentos dele, né? E vai falar aqui para mim, ó, no GitHub, ele criou uma nova branch chamada branch Victor, certo? Até que se eu voltar lá no GitHub e dar um F5, eu estou aqui na main, mas ele automaticamente já apareceu aqui para mim, ó. Branch Victor foi colocada alguns minutos atrás, né? E aí, para mim, mudar de branch entre um e outro é aqui nesse detalhezinho, né? Eu estou dentro da main, se eu vim aqui da branch Victor, vai aparecer as minhas alterações, né, que eu fiz na branch. E aí, é isso que acontece, né? Eu posso ver as coisas. Ele automaticamente também está dando um alerta aqui para mim, olha. Você pode perceber que a sua branch, né, minha branch Victor, ela está um estado à frente da minha main. E aí o que eu posso fazer? Eu posso dar um pull request. O que esse pull request faz? Você vai comparar duas branches. E aí é a mesma coisa como se fosse um commit, certo? Você pode simplesmente colocar alguma descrição aqui, falando que foi adicionado a função de multiplicação e removido as cópias do repositório. E aí eu posso criar esse pull request, certo? E aí quando eu crio o pull request, o que ele vai fazer? Ele vai comparar essas duas branches, né? Ele até aparece aqui, esse aqui é a interface do pull request, né? Ele vai aparecer quantos commits que foram feitos dentro dessa branch que você está comparando, né? A branch de origem, que é a minha branch Victor, e a branch de destino, que é a main. E aí você pode até ver quais que são os arquivos que foram mudados, né? Aqui você pode ver que o teste as cópias foram todas excluídas, né? Tá com esse símbolozinho de menos. E se eu for na teste C, né? Posso clicar aqui, ele vai automaticamente para cá. E vai aparecer aqui, né? Que eu troquei a ordem do B para A na função soma. E foi adicionado essas linhas aqui de multiplicação, da função de multiplicação. Aí uma coisa que é legal, né, que o Augusto pode fazer, quando vocês estão trabalhando em grupos, em equipes, é sempre quando um cria um pull request, o outro faz uma revisão do código. Ele revisa, né, entra aqui
no GitHub e revisa para ver se realmente o código que você está querendo colocar no repositório é um código válido, um código que roda, certo? E aí, se você quiser fazer de novo aí, Augusto, compartilhar a tela, acho que vai ficar legal. Eu tinha avisado que ele ia ter que sair para dar aula Putz, no grupo do WhatsApp. certo. Tá, eu vou convidar então outra pessoa. Vou convidar quem? Thiago ou Bruno? Pode mandar. Tá, eu vou convidar o tio Bruno agora. Bruno Pereira. Bruno, bonitinho. Vou para lá no repositório, as configurações, colaborador. Adicionar. Beleza, acabei de enviar. Aí para vocês verem, né, como eu criei o pull request daqui da interface, né, que ele estava dando um alerta, você pode, para você ver o pull request, é só você vir aqui, né, dentro do repositório com os pull requests. Né? E aí aparece aqui, né, o meu pull request que eu fiz. Deixa só o Bruno aceitar. Enquanto alguém tem alguma dúvida, tanto na sala aqui quanto online. Certo. Se quiser ir lá, se quer compartilhar a tela para o pessoal ver como que faz. O que é para fazer? Beleza. Abre o GitHub. Vai lá no seu isso. Aí ali em pull requests, tá vendo? Em cima. Isso, adicionar a função de multiplicação. Beleza. Aí você pode, né, tipo, ver os arquivos ali, o que foi mudado, o que apresentou ali. E se você quiser testar, né, o código, você pode voltar ali no GitHub. Não sei se já tem o repositório na sua máquina. Eu planei, gente. Certo. Aí tem que Não sei dar- se vocês estão ouvindo o Bruno, mas ele está falando aqui. Vai dar desmudo aqui. Pode ser. Ele vai desmutar aqui, gente. Beleza. Ah, eu tenho que atualizar ele. Isso. Ah, tá. Ainda não foi comitado na main, não é verdade? Isso. Se quiser fechar o seu, Ah, beleza. aí ó, vocês podem ver ali, volta lá no terminal, Bruno. Ali, ó, ele apareceu, né? Quando ele deu o git pull, ele apareceu ali que apareceu, né? O main foi atualizado e apareceu um novo branch, o branch Victor, certo? E aí, se ele colocar, né, dar um git checkout e o nome branch Victor, né, que é o nome da branch, ele automaticamente ele vai mudar para branch Victor. Se você quiser abrir, não sei se você está com o VS Code aberto, se você quiser abrir ele no repositório.
Ó, dá para ver que automaticamente, né, não tem as cópias, né? E aí ele abriu o teste.c e está ali, né? A soma está com b mais a e a multiplicação, a função de multiplicação está lá também. Beleza. Foi feito isso e aí ele pode até tentar rodar ali o código, né, dele. Se quiser compilar ele, testar para ver se está tudo certo. Ah, eu esqueci de colocar o printf. Se você quiser colocar o printf, fique à vontade. Boa. Beleza. Teste.c menos o teste. Beleza. Ele criou ponto barra. Isso. É. Certo. Deu certo, né? Ali apareceu, né? A soma é 30 e a multiplicação é 200. Perfeito. Aí, né, como ele mudou o repositório dele, ele pode fazer atualização também da minha branch, se ele quiser. Se ele viu que tipo, faltou ali, né? Faltou ali o printf. E ele colocou no repositório dele. Ele percebeu isso. E automaticamente ele pode fazer uma alteração. Ele simplesmente pode dar um git add e as alterações que ele quiser colocar. E aí você dá um git commit. Beleza. Perfeito. Dá um tipo. Não precisa. Não, na verdade, você precisa dar. Você colocou, né? Você comitou na sua máquina local. Se você quiser, você pode até colocar no GitHub agora, que é o dando um git push. Isso. Será que vai dar BO? Que às vezes ele dá. Foi esse aqui. Vazou a senha. Boa. E aí, se eu voltar a compartilhar a tela aqui, certo? Se eu voltar, eu estou aqui na parte do Git do pull request. E aí, como o Bruno ele fez na máquina local e depois enviou para o meu repositório, né, na branch que eu estava fazendo pull request, ele automaticamente apareceu aqui, né, o commit dele com a mensagem dele, né, ele adicionou um printf. E aí eu posso, né, vamos dizer assim, que agora eu posso ver o que foi modificado. Como ele compilou, né, esse teste, ele veio como binário, né, do C lá. E aí eu posso ver as mudanças aqui, né? Ele coloca junto as minhas mudanças com as mudanças do Bruno, né? Que é o trocar tanto A por B, né? Aqui, e colocou o printf, né? Removeu ali o hello world e colocou a printf da multiplicação. E aí o que eu posso fazer, né? Eu posso vir aqui, eu dou como viewed, como eu confio no Bruno, eu poderia também ter feito, né? Verificado, dado um git pull na minha branch e verificado se estava rodando, né? Mas como a gente fez aqui ao vivo, a gente fazendo aqui par code, né? Então eu posso colocar aqui, tá tudo certo, eu
posso revisar aqui. Você pode colocar um comentário, né? Tudo certo. E aí eu posso... Beleza. A partir do momento que, né, eu comentei que deu tudo certo, tanto eu quanto o Bruno, ele consegue fazer aquele merge pull request. O que é um merge, né? Ele vai pegar as duas branches e vai juntar numa só, certo? E aí, se eu colocar aqui e confirmar, ele automaticamente ele vai dar o pull request. Ele aparece aqui, né? Merged a função, ou a branch, né? E aí, como você acabou de juntar, né, a minha branch Victor com a principal, ele já aparece aqui, né? Se você quiser, se você não for mais usar essa branch, você pode deletar aqui do GitHub. Geralmente eu sempre coloco, né? Porque se eu for usar de novo, eu posso criar de novo sem problema nenhum. E aí, se eu voltar aqui no código do GitHub, ele já vai estar aqui, ó. Né, o último commit sempre vai aparecer aqui em cima, gente. Aí o último commit foi um merge de um pull request da branch Victor, certo? E aí as alterações já estão aqui, certo? O teste.c, se eu clicar aqui para aparecer, ele vai aparecer, né, com as alterações, né, tanto com a soma, multiplicação e o printf. Só que do mesmo jeito que não está na minha máquina local, o que eu posso fazer? Eu posso atualizar. Então, se eu vim aqui dar um git pull, deixa eu até aparecer, né? Eu estou aqui na branch Victor, certo? Se eu dar um git pull, ele vai tentar procurar uma branch que esteja com git pull, a branch Victor lá no GitHub. Só que como eu já tinha deletado, ele não vai achar as modificações dentro da branch. Então, o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que voltar para a minha branch principal, que é então de git checkout main. Eu voltei para mim. E aí, automaticamente, né? Quando vocês até verem aqui, vocês compararem ele no VS Code, né? Quando eu troco de branch, né? Ele automaticamente já faz o VS Code, ele recarrega e coloca os arquivos, né, que foram modificados, né? Ele tirou todos os arquivos que era da branch main, que eu não está atualizado no meu repositório agora, e coloca as cópias e tudo mais, né? Deixa eu voltar aqui para vocês verem, ó. Eu estou na minha branch Victor, que foi juntada com a branch main, e aí essa aqui é a minha local que não está atualizada. Tanto é que ele até falou, né, que quando eu fui para a minha branch principal, ele está atrás por 3 commits, que um é o commit que eu fiz, né, para fazer o pull request. O segundo é o pull request, o commit do Bruno. E o terceiro é a merge da branch Victor com a branch principal. E se eu dar um git pull, ele vai automaticamente atualizar. Se eu vim aqui dar um git status, ele vai falar que não existe mais, certo? Nada a se adicionar ou remover, certo? E aí, mas só que minha branch ainda está aqui, certo? No meu local, né? Se eu dar o git branch, ele vai aparecer aqui. Só que eu não quero, né, ficar acumulando várias branches dentro do meu local. Se eu não deletar, ela vai ficar lá, né? Então, o que eu posso fazer? Dar um git branch, e aí a gente vai usar a -d, que é uma flag, né? Uma flag, e aí eu coloco o nome da branch que eu quero deletar. Branch. Certo? Eu deletei a branch Victor. Então, aqui, se eu dar o git branch de novo, não vai aparecer mais nada, só vai ter a main ali. Vou limpar o terminal. Beleza. A gente acabou de colocar duas branches, dar um merge em duas branches. E aí, vamos dizer que o estado atual do nosso repositório é assim, né? A gente estava no estado inicial, a gente fez um novo commit, né, adicionando as cópias, e aí o Augusto fez um commit dele, e aí a partir do commit do Augusto, eu criei uma ramificação. Aí poderia ser que alguém dentro do repositório, né, o Bruno, o Augusto, colocasse um novo commit aqui na frente. E na parte, quando eu faço, né, um merge, né, das branches,
ele vai ver se deu certo, se dá certo o merge. Pode ser que dê errado. A gente vai fazer uma situação que pode dar errado, que acho que talvez é o terror dos programadores. Mas não é muito complexo de resolver, só se for um código muito grande, né? Dá um conflito muito grande. Vamos fazer, então, uma situação de conflito entre duas branches, né? Vou fazer aqui no local, que eu acho que talvez fique um pouco mais dinâmico. Certo? Ok. Voltando para cá. Beleza. Tá, eu estou aqui na branch main, né? Beleza. Eu vou criar uma nova branch, só para eu ter uma ramificação, né? Git branch. Para você criar branch, né? Eu falei para vocês, né? Dar um git branch e o nome da branch. Só que você pode fazer isso com pegar um atalho, vamos dizer assim. Você dá um checkout e usando a flag "-b". O "-b" que ele vai fazer? Ele automaticamente vai ver, existe essa branch? Se existir, você só vai ir para lá. Se não existir, você cria essa nova branch. Aí dá um git checkout, vamos dizer que branch conflito, vai. Conflito. Aí automaticamente ele falou para mim que eu já estou na branch conflito. Se vocês forem ver, eu deletei aqui o teste que foi criado pelo Bruno. Eu posso até voltar com o git restore. Não tem nenhum problema. Certo? Aí, vamos dizer que eu não quero mais fazer 10 e 20, né? Vamos dizer que eu quero fazer com que o usuário coloque os dados iniciais, vamos dizer assim, né? Vou colocar int A, int T, né? Então, scanf aqui, int F. Insira os erros. Scanf, para escolher, né? Aí a gente vai colocar dentro do A e o outro dentro do B. Beleza. Aí, na soma, em vez de fazer soma de 10 e 20, eu vou colocar soma de A e soma de B. E na multiplicação, a mesma coisa. Certo. E aí, se eu vamos testar esse código, para ver se deu certo. Isso aqui. Eu posso dar ./teste. ./teste. Tira dois inteiros. Então, eu vou colocar 10 e 20. A soma é 30 e a multiplicação é 200. Beleza, certo? Vou fazer outro teste, né? Para ver se realmente está certo. Eu vou colocar 5 e menos 4. A soma é 1 e a multiplicação é menos 20. Perfeito. Está funcionando o nosso programinha. Só que para a gente, vamos gerar um conflito agora, né? A gente está atualmente na branch de conflito. E o que eu faço para gerar um conflito? É exatamente o que eu tinha falado antes, né? Deixa eu voltar para a minha branch main. Calma aí. Calma aí que eu esqueci que, na verdade, eu tenho que criar um novo estado aqui, né? Criar um novo estado com esse teste novo que a gente fez. Eu acabei de adicionar, né? Então, se eu dar um git status, vai aparecer que foi adicionado. E eu vou git add, git commit, né? Agora. Recebendo números do usuário.
Ele vai falar que não tem nada para adicionar, nada para remover, beleza. Eu acabei de criar um novo estado na minha branch conflito. Vamos dizer que, se colocar, né, em comparação, eu acabei de sair desse daqui, criar uma nova ramificação e criei um commit aqui, beleza? Acabei de criar. E aí, para gerar um conflito, vamos lá, vamos voltar para branch main. E aí, se eu vir no VS Code, ele voltou, né? E aí vamos modificar algumas linhas aqui também para gerar algum conflito aqui. Vamos dizer que, na verdade, eu não quero multiplicação que é soma de 10 e 20. Vamos colocar que eu quero receber o nome do... Esqueci, tirar int b. E eu quero receber o nome um caractere do usuário também, certo? Dizer que ele vai representar o sexo do usuário. Falar para ele colocar aqui, né? Insira 2 números inteiros. Seu sexo. Pontos. Aí, só para ficar explícito, né? Que é masculino ou feminino. Feminino ou masculino. Certo. F. Eu vou ler primeiro um inteiro, segundo inteiro e um caractere. Certo. Vou colocar dentro do A, dentro do B, dentro da variável sexo. E aí eu vou passar o parâmetro, trocado também. Vou passar D e A e D. Eu vou colocar mais um printf. Sexo 2 pontos. Beleza. Se a gente testar esse código, barra teste, insira 2 números inteiros, vamos colocar 5 e menos 4 e masculino. Esqueci do a rainha aqui. Beleza. Só limpar aqui, só para deixar bonitinho. Compilar e fazer o teste. Menos 4 e 5. E sexo, soma, multiplicação. Beleza. Vamos adicionar, né? Criar um novo estado dentro da nossa branch main. Git add. Vou dar um git commit. Add. Números. E sexo do usuário. Status. Beleza. Ele está falando, né? O nosso branch, a nossa ramificação main, ela está à frente, né? Que eu acabei de fazer. A gente pode dar um push. E automaticamente vai para o repositório lá do GitHub. Certo. Se eu vim aqui, repositório a gente está na main. Deixa eu voltar para o código aqui. Ele automaticamente aqui, né? Já vai o teste C. Ele apareceu aqui, né? A e B. O sexo, tudo certo. Beleza. Só que, se eu voltar, vou abrir o VS Code aqui, se eu voltar a minha branch, checkout, conflito, a gente vai ter um programa parecido, certo? Até se eu compilar de novo, ele vai rodar bonitinho também, do jeito que estava rodando antes. Menos 5. Menos 4 e 5. Somar uma multiplicação menos 20. Perfeito. E eu vou dar um git push aqui. Como o abrente conflito lá no GitHub não existe, então ele vai dar esse comando para você colocar, né? Só dar um Ctrl+C, Ctrl+V, ele automaticamente já vai colocar.
E aí ele até aparece aqui, né? Você acabou de criar uma branch nova. Se você quiser dar um pull request para a sua branch principal, você pode, né, até passar o mouse aqui, apertar Ctrl e clicar ali, ele vai automaticamente abrir o seu pull request. E aqui, quando você abre o pull request, né, você tem qual que é a sua branch base, né, qual que vai ser, para onde vai as suas modificações e de onde está surgindo, né? Então, por isso que tem a setinha para a esquerda, né? Então, ela vai dar conflito para main. E aí, ele automaticamente já rodou alguns testes e ele viu, opa, ele não dá para você fazer você juntar as duas branches automaticamente. Sem problema, ele não vai te impedir de criar o pull request, só que ele vai aparecer aqui que existem conflitos. Né? Ele aparece aqui, ó, o que a branch existe conflitos e precisa resolvê-los. Putz, às vezes ele até aparece aqui, se for um conflito assim de mudou uma linha, algo assim bem básico, você pode clicar ali em resolver conflitos. Só que ele automaticamente reconheceu que é um conflito, assim, vamos dizer que grande. E ele fala para você fazer isso por linha de comando. Você pode até clicar aqui, ele dá algumas direções, né, de como é que resolver conflitos pela linha de comando, né? Mas vamos fazer por aqui, que não tem muito segredo. O que você vai ter que fazer? Dentro da nossa branch, né, que está saindo do conflito indo para main, que é a que está dando, que eu estou fazendo pull request, a gente pode usar um novo comando, que é o git merge, que nada mais é que ele vai tentar juntar as duas branches. E aí, eu vou pegar, né, eu quero juntar a minha branch que eu estou agora, que é a conflito, e tentar juntar com a main. Se eu dar isso aqui, ele vai automaticamente, como deu conflito lá, ele vai aparecer aqui, opa, deu conflito, tanto no teste.c quanto no arquivo teste, certo? E aí aqui no VS Code ele automaticamente vai achar quais que são os conflitos que deram. E aí ele aparece aqui, ó, a head que é a alteração atual, que é onde a gente está, certo? Então eu estou na branch conflito. Então a head é a branch conflito, todas as modificações do conflito. E essa aqui, o azul, é a que está vindo da main, certo? Que eu tentei juntar as duas. E aí, ele automaticamente dá um menuzinho aqui, ó, se eu posso aceitar a alteração atual e descartar a da main, certo? Ou eu aceitar a da main e descartar a aqui da branch conflito, ou aceitar ambas alterações. Porque pode ser que as alterações sejam tão grandes que você não consegue descartar uma e aceitar a outra. Você tem que fazer como se fosse né, pegar códigos de uma, colocar na outra e fazer assim uma parte mais manual. Eu aqui, vamos dizer que eu quero aceitar só a da branch conflito. Então, eu vou aceitar a alteração atual. Ele automaticamente vai sumir aquela região verde e azul, né? Só que ele também deu conflito aqui no teste. Mas como ele é um arquivo binário, né, não tem como a gente ver, pelo menos por aqui no VS Code, o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou só excluir ele aqui. E aí eu posso, vamos dizer que eu resolvi o conflito. Só que se eu dar um git status aqui, o que ele vai aparecer? Ele vai falar que existem, você está dentro de um conflito, né? Você está tentando resolver o conflito. E para você resolver esse conflito, você precisa dar um commit, né, na sua branch. Ou, se você, né, não quiser resolver esse conflito, você pode dar um git merge abort aqui. Que aí ele vai descartar todas as alterações dos conflitos que você teve e ele vai voltar ao que era a branch que você está, né? Mas como, vamos dizer que eu resolvi, vou adicionar aqui, vou dar um commit. Vou colocar como um fix, né? Uma correção. Então, conflito entre main e a branch. Aí, se eu dar um git status, ele vai aparecer assim, beleza. A sua branch, ela tá 2 commits à frente. Por quê? Se você for ver aqui, dar no git log, o que aconteceu? Eu tô à frente,
porque eu estou recebendo, né, tanto os commits da main quanto o commit da minha branch agora. E aí, esse aqui é o meu commit da resolução do conflito, do merge, né? Então, é por isso que tem 2 à frente. Se eu dar um git push, ele vai atualizar lá no GitHub, ele vai aparecer, deu tudo certo, sem problema. E aí aqui no meu pull request, ele aparece aqui, opa, teve alteração, teve um novo commit. O novo commit foi esse aqui, fix conflito entre main e a branch, conflito. E aí depois que ele viu que tem um novo commit, ele automaticamente vai rodar aqueles testes, né, se tem conflito entre os 2 arquivos. Como a gente resolveu o conflito, ele automaticamente falou, opa, já está tudo bonito, não precisa fazer nada, não tem conflito, você pode simplesmente dar um merge pull request. Então, você pode simplesmente juntar as suas 2 branches aqui no GitHub. E aí, iria também, né, algum outro colaborador, né, ver aqui como é que foi, como é que você resolveu o conflito, se realmente era isso que precisava e tal. Mas como a gente está aqui, né, eu vou dar um merge pull request. Se eu confirmar, ele automaticamente, né, vai jogar a minha branch para a principal. E aí, como eu não vou usar mais essa branch, eu posso deletar essa branch. E aí, se eu voltar lá no código, ele automaticamente, se eu for aqui no teste.c, ele está aqui. Né, a nossa... Opa, isso aí. Estamos na main. Certo. Deixa eu dar um git pull aqui para ver o que aconteceu. Out. Vou dar um git pull, né, para atualizar do repositório para a nossa máquina local. E aqui está tudo bonitinho. Está rodando. Se eu dar compilar aqui o código, ele vai compilar bonitinho. Vai. Problema. Eu não salvei. Que deu problema. Certo. Tá. Eu não tinha salvado, gente, desculpa. Mas foi resolvido o conflito, né? Vou só adicionar aqui de novo. Git. Salvando o arquivo. Então, git push. Para ele atualizar lá no GitHub. Aí se eu vim aqui no GitHub, ele salvando o teste arquivo C. E aí, agora está bonitinho aqui. Ok. E aí, se eu for tentar rodar o GCC, posso testar, sem problema nenhum. Vai dar bonitinho. Vou colocar 10 e 100. De 10 a soma e 1000 a multiplicação. Perfeito. Bem, pelo menos o que eu tinha para passar, eu acho que era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, tirarem agora. A gente pode até parar agora a gravação para vocês tirarem dúvidas mais à vontade. E aí eu vou disponibilizar também esse slide aqui. Vou também criar um documento, né, um pouco mais detalhado sobre o que a gente fez aqui. E aqui nesse último slide, eu coloquei alguns links importantes que podem ser úteis assim daqui para frente, que vocês começarão a usar o Git, o GitHub mais frequentemente, que esse glossário é bem bacana. Vou colocar aqui quase isso aqui não linkou. Parece que eu não linkou. Certo, deixa eu só pegar então. Mas é no Git Atlas. Basic Comments. É essa página aqui que ela esse Atlassian Bitbucket, eles têm assim uns tutoriais de Git muito bons, assim, com imagens bem assim, só de olhar a imagem você consegue aprender o que está acontecendo naquele
código, né? O que aquele comando faz. Tem também foi aquele guia de padronização, né, do Conventional Commits, que eu coloquei, que o Augusto comentou. E aí tem algumas regras aqui, né, de como que foi feito os commits. E acho que é isso. E aí também tem algumas configurações do Git que você pode fazer também, algo que você pode colocar no seu próprio Git para, assim, que pode facilitar você. Principalmente esse aqui é a Core Editor. Ele pode, às vezes ele abre o Vim, aí você fica, putz, o que eu faço com esse Vim? Como é que eu saio disso aqui? Aí você pode trocar para ele abrir, se ele precisar abrir, ele vai abrir num VS Code da vida, ou um Nano, né, que é um outro editor de texto por linha de comando. Mas, por enquanto, acho que é isso. Não sei se vocês têm alguma dúvida, algo que vocês gostariam de falar, de perguntar, fiquem à vontade. Eu também não sei tudo sobre Git e GitHub. Sim, eu estou aprendendo, então, mas creio que essa parte inicial eu acho que é primordial, assim, principalmente no curso de computação, cara, creio que seja realmente bem, que deveria ter sido feito no começo do curso. Eu fui ter contato com GitHub, assim, acho que na disciplina do 5º período da faculdade. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, comentários, alguma coisa que vocês queiram falar, fiquem à vontade aí de mandar no chat ou até falar e abrir o microfone. Fiquem à vontade. Pessoal, só vou parar a gravação. Obrigado aí todo mundo que veio. Mas vocês podem ficar aí para tirar dúvida. Só vou parar aqui, tá bem?